Os irmãos me conhecem do tempo que eu era cantor. Eu vim aqui cantar, cantava por aí. O pastor João Monteiro, um querido, sempre me deu oportunidade. Foi uma das pessoas que sempre creu muito no meu ministério. Eu me lembro que eu trabalhava com assistência médica. E eu vim lá no Alto Guaianás, há muitos anos atrás. Cheguei cedo. E eu sempre muito extrovertido, mas sempre muito envergonhado. Sempre muito, assim, me achando menor do que aquilo que Deus havia feito na minha vida. Talvez tenha alguém assim aqui, se achando menor do que aquilo que Deus já fez na tua vida. Não seja assim não. Seja assim não. Seja aquilo que Deus fez. Reconheça o que Deus fez na tua vida. Reconheça o jeito que Ele te chamou. Todos nós temos uma peculiaridade. E nós precisamos aprender a lidar com ela. E é nessa linha que eu tenho trabalhado. E eu me lembro que eu vim aquele dia, quietinho, ele passou por mim, depois ele falou assim: menino, você vai pregar. Eu falei: eu? Ele falou: você vai pregar. Só pastorzada de Mogi. Que pra gente, na época, eu era funcionário da convenção, Mogi sempre foi muito grande. A gente olhava para Mogi e falava: meu Deus, Walter Bastos, essa galera toda. E eu vou pregar. E o Walter sentado lá no meio. A gente tremia de medo do pastor Walter Bastos. E eu me lembro que eu preguei sobre o fundo do poço. A mensagem mais desorientada que você pode imaginar. Mas tinha um sentido. E eu levo com a minha vida, porque eu disse que José pegou uma pedra, fez dela um travesseiro, deitou e ficou olhando para onde ele podia olhar, para os céus. E eu disse isso para os irmãos: quando o negócio não der mais certo, quando a coisa ficar muito difícil, fica fazendo pó no fundo do poço não, porque poço seco cria pó. Você sabe disso, né? Já viu? O que tem no fundo de um poço seco? A água seca, fica só aquela poeira, não é? Fundo do rio. Eu já andei. Eu já de tanto viajar, já andou em cima de rio seco? É uma areia, um pó fino. E se a gente andar, aquilo sobe um pó. Você imagina você dentro de uma cisterna, porque o lugar pelo jeito não era era fundo, que ele não conseguiu sair, que se fosse raso ele saía. Então era um lugar fundo, sim ou não? Se ele fica andando desesperado, ele ia começar a ter um problema sério de respiração. E aí o Senhor colocou aquilo no meu coração: deita, irmão, deita, põe uma pedra e fica olhando para cima e diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E fica tranquilo que Deus está trabalhando lá fora, tá ou não tá? Deus trabalhou ou não trabalhou na vida de José? Aleluia! Quem menos era provável, Deus trabalhou. E aí as improbabilidades todas, onde é que José foi parar? E aí eu fiquei muito tempo cantando e ia profetizando bênçãos. Depois eu escrevi um livro, alguns de vocês devem ter, Edificando uma Igreja de Relacionamento. E sempre com cuidado, irmãos, numa área que é muito importante, porque Deus falou desde o começo. E é engraçado quando a gente olha para o Éden, a gente vê Deus, o homem, e um relacionamento muito íntimo. Gênesis capítulo 2, você vai ver falando disso. E Deus vem na viração do dia, um relacionamento muito íntimo. Mas no 2:18, Deus faz uma outra coisa. Deus vai lá e diz assim: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma companheira. E eu sempre falei disso, olhando para a igreja, além disso que nós estamos vivendo aqui. Essa comunhão, ela é maravilhosa, o Senhor ordena a bênção. E a minha preocupação na minha igreja, quando os irmãos não vêm, é porque é uma semana sem essa bênção maravilhosa que desceu aqui, que na tua casa. E eu vou te dizer, você que está cultuando pela live, se você for de longe, amém, mas se você for de perto, domingo venha estar aqui, porque o que nós estamos sentindo aqui não dá para passar pela internet. Só passa pela internet se você está com tudo desligado agora, sentado na frente da sua TV ou na frente do seu aparelho de celular, com a Bíblia na mão, glorificando a Jesus. E eu acho muito difícil. Nós vivemos a pandemia. Qual de nós ficamos sentadinho, quietinho, cultuando? Não é? A gente coloca na televisão porque o volume fica alto e aí está lá, né? E vai e faz uma louça, arruma a louça aqui, faz a janta. Quem está fazendo janta aqui agora? Quem está penteando o cabelo aqui agora? Agora você lembra? Irmãs, quantas vezes o pastor pregando e você passando a chapinha? Tem coragem de falar aqui agora? Aí já comecei a brincar já. Aí diz que ninguém usa chapinha mais. Passando um creme. Quantas coisas nós fazíamos na hora do culto? Percebe? Que nós não estamos fazendo aqui agora. Então essa comunhão, ela é muito poderosa. E ela vai além do espiritual. Irmão, a irmã chegou perto de mim aqui, a minha alma se alegrou. Lisete, está tudo certo. Eu não tinha desanimado. Eu só tinha tomado uma pancada na minha alma. Eu não ia parar de fazer as coisas. Mas a minha alma estava ferida. Meu espírito também não estava, porque eu estava chamando o Espírito Santo para sentar do meu lado. Eu tomei os meus remédios e eu estou bem. A diabetes está controlada, a pressão está controlada, então o meu físico está legal.
O meu espírito estava legal também, mas a minha alma estava doída. Eu disse para os irmãos lá no grupo: gente, o seu pastor é gente, ele sente dor. E eu pedi oração por eles. Que dor? A dor de lembrar dos irmãos que você trabalha, e você faz tudo aquilo, os irmãos não vieram. Aquilo machucou minha alma. Por quê? Porque tem essas feridinhas e elas ficam, a gente precisa cuidar delas também. E quando Deus diz assim, não é bom que o homem ande só, Deus então prepara uma pessoa, presta atenção nisso que é muito lindo isso. Ele prepara alguém, diga assim, Deus é completo. Então, por ser completo, irmãos, ele faz o que faltava, que não faltava, ele sabia de tudo, ele faz perfeito. Ele cria então uma mulher. Tinha um homem, ele cria uma mulher, ele resolve o problema do relacionamento íntimo, acabou o problema. Agora o homem tem uma mulher, a mulher tem um homem, mas ele resolve o relacionamento da alma, do toque, do dizer: meu amigo Lázaro, obrigado por você orar por mim. Eu desfruto da presença do Espírito de Deus. Mas eu sinto e vejo a presença do Espírito na vida do meu amigo. Quem consegue entender o que eu estou falando? Esse privilégio a gente tem, irmãos. Isso aqui está gostoso demais. Se eu pedir para você levantar e dar um abraço em alguém, você vai sentir a própria presença de Deus de uma forma tremenda. E você vai chorar, porque se a tua alma estiver triste, abatida, se teve algum problema, algum processo, se alguém falou alguma coisa para você durante a semana, se você está preocupado porque amanhã você vai ter que voltar para trabalhar, e você vai encontrar com aquela pessoa que te feriu, e você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, mas eu estou cheio, eu chorei, a presença do Senhor foi maravilhosa, mas amanhã eu vou ter que enfrentar de novo. Se você receber um abraço de alguém aqui, você vai chegar forte e poderoso amanhã, porque você tem a presença de Deus, e você tem as pessoas que te amam. A gente precisa de abraço, a gente precisa de gente. Deus é perfeito e Ele criou a gente assim. Eu preciso de gente, você precisa de gente. Nós não podemos andar só, isolados de forma alguma. E eu falo disso há muitos anos. Aí eu escrevi um livro, Não é Bom Andar Sozinho. Depois eu escrevi um chamado Fazendo Diferença, que é mexendo com os irmãos, com as pessoas, para que a gente possa pensar que a gente não está aqui por acaso. Tem um propósito, todo dia a gente pensar: eu tenho um propósito. Glória a Deus. Amém? A gente não pode esquecer disso jamais. Eu tenho um propósito. Deus me fez com um propósito. Eclesiastes diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme a tua força. E um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: sabe qual força é essa, Marcos? A maior força que você tiver. Alguém disse aqui, nós estamos aqui, a irmã, a ministra de louvor disse aqui: você está aqui porque você acordou de manhã. Sabe aquela força que você acordou de manhã? Ela é a maior força que nós temos para fazer para o Senhor e um para o outro. Amém? Porque para onde você vai, ou para não vai ter, mas agora. Então eu comecei a viver isso. Eu falo bastante para pastor. Deus me levou a pastorear pastores, e parece brincadeira, mas eu trabalho com pastoreio de pastores já faz uns 10 anos. A gente tem um grupo de pastores onde a gente se amolda. Sábado que vem mesmo é dia de reunião, e a gente, não é uma reunião, a gente convidar para ela tomar um café, comer um pão gostoso que eu faço, modéstia à parte, faço um pão da hora. Essa semana eu fiz um vídeo, mandei para todo mundo, acho que o senhor recebeu, no meu pão. Tá? Então eles vão lá comer pão, irmão, e aí a gente conversa. E aí o que mais me alegra é que eu vejo os grupos, vai lá 30, 20, 10 pastores, a gente está junto, daqui a pouco eles vão se reunindo assim, ó. Você deve já ver isso nas festas. Já viu que festa tem panela? Essa panela é gospel, é santificada. São aqueles que são iguais, não é panela. É que você percebe, junto aquele pessoal que pensa do mesmo jeito aqui, o outro que pensa do mesmo jeito ali, o outro que pensa do mesmo jeito ali, amém? A turma da coxinha já fica perto da mesa, porque quando a bandeja passa, ele já pega, põe no bolso, não é assim? Esses são o pessoal tá até, tem esse pessoal, então, na verdade, põe no bolso, põe aqui, leva para casa, o outro já fica todo esperando, então ele... É assim que nós somos. Nós somos desse jeito. E é importante isso. Então o café nosso, eu fico feliz quando eu vejo os pastores conversando, sabe? Aí um marca, vai lá na minha igreja, aí o pastor vai lá, eu estou com um problema aqui, Então eu trabalho muito com isso. E vindo assim, irmãos, quando foi um tempo atrás, o Senhor começou a falar comigo: fala mais forte a respeito dessas coisas, pode falar, e eu com medo, porque é difícil, né? E aí eu fui e... escrevi um livro, fui pedir para o pastor para vir aqui para falar com vocês sobre ele um pouquinho, chamado Cuida de Ti Mesmo, baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu acho que dá para passar.
Quer passar? Vai conseguir o vídeo? Dá? Então, vamos lá, acho que deu. Pessoal, eu estou olhando para a igreja aqui, eu falei para ele, vamos combinar, se der certo eu passo. Está tudo tranquilo, eu já ganhei a igreja. Começa com um áudio já alto, porque ele é muito pequenininho, e ele já vem. Presta atenção nisso aqui que eu vou explicar para vocês. Se não der, não tem problema. A sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo. Coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. A sua mesa fechada e travada. É isso. Quem não voou, eu vou explicar. Quem já voou, sabe o que eu estou falando. Você senta no avião, tem lá um aviso para você colocar o cinto. Aí a gente afivela o cinto, e aí eles dizem, tripulação, porta em automático, ou seja, a porta foi trancada. Então posiciona lá alguns comissários de bordo no corredor do avião, e eles fazem esse procedimento. Eles dizem assim, ó, o avião é pressurizado. Se porventura houver uma despressurização, máscaras cairão do teto, coloque-a primeiro em você, depois nas crianças e nos idosos. Eu olhando para isso, o Espírito Santo começou a falar no meu coração a respeito disso. Eu sempre prestava atenção naquilo. Prestava atenção. Que interessante isso, né? Aí eu fui lá para o 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim, o apóstolo Paulo diz para o Timóteo assim, Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, para que você vá bem e para que prospere o teu caminhar, e mais do que isso, para que o teu testemunho, eu estou parafraseando, seja ouvido pelas pessoas. E aí, voltando na questão do avião aqui, irmãos, presta atenção numa coisa, guarda isso. A despressurização, ou seja, o avião ele perde o ar que está dentro dele, que está guardado, condensado, e começa então a entrar, o ar fica rarefeito, porque houve um buraco na fuselagem, aconteceu alguma coisa. Despressurização não mata ninguém morre porque o avião despressurizou. Não morre, mas ele começa a oscilar. E por não ter o ar, o oxigênio, por causa da altura, então as pessoas começam a perder a sua capacidade e vão desmaiando, certo? Então o que acontece? Onde é que vem a morte? A morte vem que se não colocar as máscaras, todos desmaiam e não tem ninguém para controlar o avião. Não sei se você já tinha pensado nisso. Entende? Não tem, despressurização não derruba o avião. Ele está lá a 10 mil pés, vamos dizer 10 mil metros, sei lá se é pé, metro, mas enfim, está muito alto. E lá não tem oxigênio. Então o oxigênio que está dentro do avião. Amém? Aí nós estamos tudo bonitinho. Aí acontece alguma coisa, uma vez aqui pro lado da gente aqui, caiu uma não sei se vocês lembram disso, que parece, acho que é real isso, que foi Jundiapeba, que aconteceu um problema com o avião da TAM e tal, que é isso mesmo? A poltrona? Suzano? Então é verdade mesmo isso, né? Eu era muito pequeno. Estou dizendo que vocês estão velhos, hein? Brincadeira. Então, aquele avião, você vê, morreu a pessoa que estava lá, né? O que caiu da cadeira, o avião pousou. Por quê? Porque rapidamente todo mundo colocou máscara, o piloto trouxe o avião para uma altura onde tem oxigênio e levou o avião para o aeroporto e desceu. Certo? Só morreu a pessoa que estava sentada amarrada, aconteceu alguma coisa. Olha que loucura. Pastor Marcos, só quer dizer, eu quero dizer o seguinte, primeiro, as crianças estão reunidas em algum lugar, mas quem são os pais e as mães e os avós das crianças? Levanta a mão para me ver. Eu vou pegar você que está aqui na minha frente. Qual é o teu nome, minha querida? Maiara. Maiara. É menino ou menina que está lá? Duas meninas. Duas meninas, quantos anos? Uma de 9 e a outra de 6. Tá bom. Você está viajando, está no avião. O avião despressuriza. Em quem você põe a máscara primeiro? Já responderam por você lá. E você, coloca em quem? Rápido. Entre as duas? Não sei. Tem 3 máscaras. Tem 3 máscaras. Quem você coloca primeiro? Elas primeiro. Entendeu? Todos nós fazemos isso. E aqui, para pensar. Mas a orientação, quando a Maiara sentou, é se despressurizar, coloca primeiro em você, Maiara. Porque se você não colocar em você, você vai desmaiar e as duas princesas vão ficar pulando, cantando lá. Eu fico feliz em virem com a casa. Aí o avião.
Aí eu sempre brinco com essa história, que é o seguinte: vamos profetizar? Diga amém. Pode falar amém, amém? Vai a igreja do Jardim Lair para Israel, amém? Toda ela, glória a Deus. Pastor Lázaro piloto, amém? E tem neto. Vai o pastor Lázaro, a esposa, a família, os netos e todos vocês, tudo no mesmo avião. O pastor Lázaro é o piloto e esse irmão aqui, copiloto. Aleluia. Despressuriza o avião. Todo mundo faz o que a irmã Daiane Maiara fez, inclusive o senhor sai correndo, larga o manche no piloto automático e grita: mulher, cadê os meninos? Mulher, cadê nossos netos? E a esposa vai e coloca a máscara no neto, a irmã coloca no neto, os irmãos vai tudo colocando máscara. As crianças, essas irmãzinhas de cães brancas aí, coisa mais linda do mundo, vamos colocar lá, nós não pode morrer. Só que daqui a um pouco vai desmaiando todo mundo. O senhor desmaia e não consegue voltar para o piloto automático. O outro, e vai desmaiando todo mundo. Vai desmaiando, bum, bum, bum. E as crianças tudo pulando. Feliz da vida de máscara. E o avião perdido para lá e para cá, porque desmaiou todos os adultos. O que vai acontecer com esse avião? Então, a gente precisa pensar em algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente precisa cuidar da gente. Porque se a gente não cuidar bem da gente, a gente não tem capacidade de cuidar das outras pessoas. Quando o apóstolo Paulo disse isso para o Timóteo, era uma sabedoria muito grande. Timóteo, a primeira coisa que você faz, cuida de você. Porque a obra Deus vai fazer, mas Ele procura pessoas para fazer a obra. E se eu e você não tivermos bem cuidado, com quem Deus vai contar para fazer a obra? Eu não estou dizendo aqui, não vim pregar aqui prosperidade, aquela coisa. Não, mas irmão, a gente todo arrebentado fazendo a obra. Como é que pode? Como é que o Timóteo podia ministrar alguma coisa se ele não estivesse bem naquele local, naquele tempo? Então, pensando nisso, eu escrevi esse livro. Eu queria colocar rapidamente para vocês e a gente vai caminhar e a palavra ela vai se desenrolando no meio de tudo isso que eu estou falando aqui. Aí eu escrevi o livro e ele começa dizendo assim: é só a ponta do iceberg. Tem certeza que é isso aí? Põe para frente um pouquinho. Não, volta, é lá mesmo. Olha lá, ó. Então o texto diz assim, ó, 1 Timóteo 4, eu dividi. Cuida primeiro de ti e depois do ensino ou da sã doutrina. E eu queria comentar uma coisa com vocês. É uma mensagem. Tem muita gente cuidando da sã doutrina no sentido da letra e não cuidando da vida. Então ensina o que não vive. Fala daquilo que não é real na sua vida. O pastor Márcio, que ministrou na igreja hoje, Jesus curou uma irmã de 80 anos, a irmã saiu andando no meio da igreja. Mas ele falou uma coisa muito interessante: esse testemunho tem que ser vivo lá fora. E eu preciso me cuidar para poder dar esse testemunho. E vocês viram que parece uma coisa engraçada? O pastor pregador veio vender livro. Eu não vim vender livro, eu vim dividir uma palavra com vocês. Ele começa contando da fragilidade dele. Por quê? Porque eu estou procurando cuidar de mim primeiro. Eu podia subir aqui, pegar esse culto do jeito que ele estava e começar a profetizar. E irmãos, e vocês sabem muito bem que é fácil. Por mais que nós todos somos, a igreja é uma igreja pastoreada, cuidada. Eu conheço o pastor há muito tempo. Vocês são uma igreja de palavra, cuidada. Mas você sabe que se eu começar a dizer aqui, ó, Deus está curando 5 dores de cabeça, 2 unhas encravadas, uma dor de estômago, vocês vão vir aqui na frente. Deus está bem com o Senhor, comigo. Depois eu consigo estabelecer as conexões no mundo espiritual. Põe para frente, filho, por favor. Então aí a primeira coisa, é só a ponta do iceberg. Se você está parado para pensar, pastor Marcos, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que quando a gente pensa que está ruim, já está muito ruim. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Eu vou dar uma olhadinha que eu estou com uma dor. Irmão, quantas vezes nós vamos lá para ver a dor, o médico já deixa a gente internado, é assim ou não é? Já fica lá internado. Então toma cuidado em todas as áreas da sua vida. Eu falei do pastor, mas isso é para todo. Toma cuidado, porque é só a ponta do iceberg. É bem nesse sentido que eu falo. Então tudo aquilo que aparece é só a ponta do iceberg. Pois eu falo sobre algo que a gente não fala, mas é muito sério. Suicídio não é somente tirar a própria vida. Mas dentro da igreja, muitas vezes, as pessoas estão pensando em tirar a sua vida para acabar com a dor. E nós combatemos, e está certo, nós combatemos com a palavra. Nós falamos sobre, você precisa se converter, nós vamos orar por você.
Mas só quem está com uma dor escrutinante dentro do teu ser sabe que além da oração, ele precisa de alguém, ele precisa compartilhar com alguém, ele precisa chorar, ele precisa que alguém o abrace e não diga para ele é demônio. Não, abrace e diga assim: olha, chore, fale. Eu queria dizer para vocês que é muito difícil eu ter amigos assim, porque como eu falo o tempo inteiro, todo mundo acha que eu sou um super-homem, eu não sou. Tem hora que eu preciso chorar, eu preciso que alguém deixe aí eu chorar, só chorar. Porque como eu conheço o caminho, pastor, eu só preciso chorar. Porque depois que chora, você põe aquilo para fora e volta ao normal, e ora, e ouve a palavra, e vamos embora. Mas eu preciso chorar. Irmão, por favor, quando você tiver vontade de chorar e não tiver vontade de orar naquele dia, chora! Chama o Espírito Santo e reclama para ele, mas sem dúvida. Tem coragem de fazer como eu fiz? Ainda dizer para que ele não estava lá? Ele sabe de coisas maiores do que isso, não é problema para ele. Senta aqui comigo, chora! Está com ideação suicida? Fala para ele, eu tenho vontade de tirar a minha vida, até não está tendo sentido nenhum a minha vida. Mas a gente tem medo, a gente aprendeu que isso é pecado. Irmão, pecado é tirar a vida. Pecado é não pedir ajuda, pecado é não falar com as pessoas. Fala, querido, abre o teu coração. Procure um irmão, procure um amigo, procure alguém da sua confiança e diga para ele, diga, olha, eu queria te falar, eu estou com uma dor na alma. Porque é o seguinte, irmãos, presta atenção, dor física a gente resolve. Por favor, dor física você resolve. A minha bolsa tem dipirona. 60 gotas de dipirona tira a dor da minha vida inteira, mas não tira a dor da alma. Botar a mão na minha cabeça e dizer, sai dor em nome de Jesus, ela não sai. Porque quem já teve dor na alma sabe, você não sabe onde ela está. O senhor já teve dor na alma, né? O senhor achou ela? Achava? Não acha. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz besteira. Crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Porque você fica procurando. Aí você quer que alguém só simplesmente te abrace muitas vezes, diga assim, chora aqui um pouquinho. Por quê? Porque você não acha onde está essa dor. Aí vem um crente abençoado e diz assim, isto é demônio. Você passou a noite inteira orando, irmão. Se precisar, tu fala em línguas. Se precisar, você põe a mão no enfermo e ele é curado. Se precisar, o demônio chega e ele sabe onde é que você está com dor. Ele nem fala nada, você expulsa o demônio e ele vai embora. Porque você faz tudo isso em nome do Senhor. Em nome de Jesus, irmão, você continua ali. Aqui eu posso dizer uma coisa muito séria para vocês. Elias é esse exemplo muito caro. 1 de Reis, capítulo 17, 18 e 19. Depois de todo aquele processo que Elias passa, que não tem um segredo tão gostoso como aquele, todo aquele relacionamento que Elias tem com Deus e depois com Acabe, e a prova de Deus com aquele povo. Quando tudo termina, irmãos, como é que Elias está? Cheio de Deus. Cheio de Deus. Porque não é possível você terminar um congresso onde Jesus faz um milagre de botar chuva do céu para baixo. E antes disso descer fogo do céu. Mas ele vai para casa, porque o físico está cansado e o emocional está abalado. Sabe por que o emocional de Elias estava abalado? Porque toda a luta que Elias passou, Deus não tirou ele nem um dia do meio do furacão. Nem um dia Deus pegou Elias e falou, vamos ali, vamos dar uma viagemzinha ali no Egito. Tem um oásis para você tomar uma água gelada e comer umas tâmparas docinhas. Amanhã tu volta para a batalha. Tem momento na vida da gente que a gente está assim, irmãos. Né? Como diz, acho que o nordestino diz isso, é cada enxadada uma minhoca. Não tem livro, é pá, é pá, é pá. E todo dia, você percebe, eu vou ser rápido aqui, mas se você pegar e começar a ler, diz a palavra do Senhor, depois que ele profetiza, já começa. Ele volta para o ribeiro, então ele não volta nem para casa, ele volta para o ribeiro. E ele está lá perto do ribeiro, ele está tomando a água do ribeiro, a água do ribeiro seca. Ele está tomando água do ribeiro e comendo comida que o corvo traz. Aí os teólogos dizem que aquele corvo era um corvo limpo, era um corvo gospel, era um corvo convertido, era um... E amém, mas era um corvo, imagina só, irmão. O cara tinha os bichinhos para matar, para comer aqui, aí acabou os bichinhos, o corvo chegou e falou, tudo bem, senhor Elias, eu sou um corvo gospel, sou um corvo vegano, só como verdura, então fica tranquilo, eu estou trazendo para você aqui uma... Você vai ficar feliz? Não vai, irmão.
Olha o processo. Aí a palavra diz que a água do ribeiro acaba. Quando a água do ribeiro acaba, Deus fala com ele, diz assim: meu filho, você faz o seguinte, você sai daqui, anda 17 quilômetros, vai lá para aquela cidade lá, que lá eu ordenei uma mulher para cuidar de você. Ele chega na cidade, tem uma mulher, que dá para perceber que é uma viúva, e ele olha para ela e diz assim: mulher, é o seguinte, traz um pouco d'água para mim. Quando ele acaba de falar isso, ele diz assim: ai, faz o seguinte, faz um bolo pequeno para mim, que eu estou com fome. A mulher olha para ele e diz assim: ô meu amigo, tá vendo esses gavetinhos que eu tenho na mão aqui, essas coisinhas? Eu fui catar ali, que eu vou pegar eles, até um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite lá em casa, eu vou fazer um bolinho. Diz os teólogos que aquele azeite era o azeite da consagração, aquela era a oferta que ela tinha, para levar para o templo só. Ele ia comer a oferta, que era o que ela tinha, não tinha mais nada. Ele ia comer o azeite e a farinha, que aquilo era guardado para entregar ao Senhor. Mas como ela ia morrer mesmo, não ia ter jeito, ela ia entregar ela em sacrifício. Ó, cuidado, dá para pensar nisso? Eu vou morrer mesmo, não tem jeito, é o que tem, então eu vou fazer aquele bolinho ali, e vai comer eu e meu filho e vamos morrer. Aí o Elias faz ela o que? Presta atenção, quem era Elias? Ele faz ela entregar primeiro um sacrifício ao Senhor, porque ele não era o profeta, tudo não estava acontecendo porque ele tinha dito com a boca dele, ele não era a resposta de Deus para aquele povo, então ele diz assim: tá bom, faz isso, mas ela nem sabia, mas ele faz ela sacrificar ao Senhor um pouquinho daquilo que ela estava guardando para sacrificar, que ela ia comer. E aí, faz um bolo pequeno para mim. Ela faz um bolo pequeno para mim, para ele. Ele come. E depois de comer, ele diz assim: porque a farinha não vai acabar e nem o azeite vai acabar. E a palavra diz que eles comeram muito tempo. A farinha não acabou e o azeite não secou. Aleluia. Um dia ele está passando, e aí o Obadias diz para ele assim: ó, da comida lá eu tenho conseguido reservar, tem 50 no lugar escondido, tem 50 no outro escondido, estou guardando eles lá, dos profetas, dos filhos de Deus. E ele está naquela batalha, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Aí um dia o Senhor fala: agora chegou a hora, eu vou te honrar. Aí vocês sabem da história toda. E olha o processo de Elias, eu gosto muito disso, está na introdução desse livro, se você puder levar, você vai ver. O processo é o seguinte: ele chega e diz assim: ó, vocês vão primeiro, porque ele tinha uma estratégia, ele falou: já que eu vou ter que orar, eu vou orar na hora que eu já oro, porque a Bíblia diz que é na hora que ele já ia orar. Olha só, põe os homens na frente, faz aquela zombaria, faz tudo aquilo, no momento certo. Aí ele está tão lúcido, tão cheio da presença de Deus, que ele diz assim: agora é a nossa vez, vamos consertar esse altar. Esse homem é um homem que temente a Deus ou não? O que vocês acham? Eu estou falando tão calmamente que os irmãos estão... Tem alguns irmãos que estão... Fica tranquilo aí, o Espírito Santo está curando você. É sério, é sério. Pode ficar, feche seus olhos, sabe? Você precisa disso, você precisa. Se você está sentindo sono, fique tranquilo, o Espírito Santo está te visitando. Você vai sair daqui curado na tua alma hoje. Não estou te cobrando não, fique à vontade. É muito sério. E aí, irmãos, diz aqui o que acontece. Bota tudo em ordem. Depois ele faz o seguinte, ele fala: agora vamos fazer o seguinte. E tem um relacionamento com Deus que ele fala: agora você coloca aí 156 litros aproximadamente de água. Se você fizer a conta, dá mais ou menos isso. O que não tinha naquela época? Água. O que faltava? Tinha água. Olha que declaração de amor ao Senhor. Ele entrega, porque ele tinha confiança de que Deus ia responder. Ele falou: vamos colocar água aí. Põe bastante água. Colocou a primeira vez, colocou a segunda, a terceira ficou. Tá tudo certo? Não, tá não. Deus é o Deus das 12 tribos, não é? Então coloca uma pedra para cada uma delas. Eu lhe pergunto, precisava fazer tudo isso? Deus iria responder ou não ia, pastor? Se o Elias chega e diz assim, desse jeito aqui, meio debochado, Deus ia fazer assim, ó. Rapaz, eu faço esse som em todos os lugares, mas o som não é tão bonito como foi aqui agora, não. Parabéns pelos técnicos de som, que grave aí, meninos do Taquari. É uma caixa dessa que eu preciso. Ó, eu faço assim, vai aquele barulho. Esse é o som. Queridos, se ele só olha para Deus assim, faz assim: Deus, estamos juntos. Mas não, esse homem está em Deus, está ligadinho em Deus, ele está assim com Deus. Aí ele entra no Senhor. Primeiro ele fala: agora vocês vão cochear entre qual caminho? Dá uma palavra, diz: Deus, agora é contigo. A Bíblia diz que o fogo desce, lambe tudo. Eu creio, foi desse jeitinho. Ficou nada, o Senhor lambeu tudo.
Ele chama uma galera lá, mata os 450, mais os 400 do poste ídolo, mais 450 de acero, ou ao contrário. E depois sobe no monte, e ele está tão cheio de Deus que aparece uma nuvem do tamanho da mão do homem. Ele profetiza e diz assim, ó, vamos correr porque vai chover. Irmão, 3 anos e meio sem chover, quando você falar de chuva, quem perdeu o juízo aqui? Vamos correr porque vai chover. E vocês sabem que choveu, que alagou tudo. Ele voltou para casa, irmãos. Trancou a sua porta e falou, agora eu vou descansar um pouquinho. Vou tomar uma água gelada, afinal de contas tem água para tomar. Amém? Deitou. E é aqui que está o segredo. Por que eu fiz? Para você entender isso. Tem um detalhe que é muito sério. Ó, nós temos a mania de achar que as lutas acabam no nosso tempo. E isso é perigoso. Porque eu faria a mesma coisa, e eu parafraseio isso o seguinte, ele falou assim, se Deus fez um estrago desse, Jezabel não é nada. Quem consegue raciocinar comigo? Se Deus agiu desse jeito na terra, quem é Jezabel? E deitou para descansar, porque ele tinha certeza que Jezabel já estava morta no palácio. Caiu, tropeçou, quebrou o pescoço, caiu da cadeira, a unção do Eli, né? Caiu da cadeira, quebrou, sei lá. Quando ele está em casa descansando, irmãos, alguém bate na porta. Ele pergunta assim, quem é? O servo dele diz assim, é do palácio. E eu imagino que a mente dele falou assim, uau, notícia boa, morreu Acabe e Jezabel numa vez só, se engasgaram com soluço. Pode falar. Mandaram avisar aí. Quem? A Jezabel. A Jezabel está viva? Tá. E ela mandou avisar que amanhã, mais ou menos a essa hora, ela vai fazer com você o que você fez com os profetas dela. Ou seja, amanhã, essa hora, você está morto. O que o Elias fez, irmãos? O engraçado é isso. Ele não está cheio de Deus? Deus, mata esse homem aqui, mata a Jezabel lá. Foi isso que ele fez? Quando a gente está muito cansado, quando a nossa alma está muito atarefada, nós não temos a capacidade de raciocinar. Todo esse processo causou alguns traumas em Elias, causou algumas tristezas em Elias. Eu estava conversando com um amigo hoje e eu dei 2 conselhos para ele, e ele sempre foi uma pessoa muito assim, eu faço e tal. Aí eu falei para ele, faça isso. Ele falou, pastor, eu estou com medo porque eu acho que se eu fizer isso. Aí eu falei outra coisa, ele falou, pastor, eu acho que não devo incomodar. Aí eu virei para ele e falei assim, tem trauma na tua vida, esses traumas agora começaram a te travar, e você que é uma pessoa super ousada, eu vou contar para vocês, se ele estiver assistindo não tem problema, não vou dizer quem é. Olha como é que esse menino ele é ousado. Ele é tão ousado que ele se batizou sem a minha autorização. É ousado ou não é? O que o senhor acha? Eu dirigia a igreja, aí o culto era de noite, o tio dele convidou ele para ir. O tio dele era aqui da região hoje, pastor Jonas, pronto, pastor Jonas, ele está por aí. Eu vi ele no Alto Guaianás há muito tempo atrás. Pastor Jonas estava numa outra igreja, tio desse casal. E eles foram no batismo de manhã, chegou lá, fizeram o apelo, eles foram para frente e batizaram. Chegaram de noite já com a carteirinha dizendo, nós estamos com um diploma, estamos batizados. Eu olhei e falei, mas assim, batizado? Você é membro daqui, batizou na outra igreja, era Brasil para Cristo. É ousado ou não é? É ou não é? Agora eu falei para ele assim, vai lá e vê o valor lá e chega e diz que você vai comprar. Ele disse, não pastor, mas eu acho que eu falei para ele, rapaz, tu é ousado. Mas sabe o que acontece? Irmão, presta atenção numa coisa, você vai recebendo uma pancada no mesmo lugar. Uma hora, irmão, você não aguenta mais. Uma hora, você fala, epa. Quando alguém levantar a mão, você fala, por favor, não bate aqui não, está doendo. Quem está me entendendo? Isso precisa pregar também. De vez em quando tem que aparecer o Marcos Ferreira para falar dessas coisas. Cuida da tua vida, cuida de ti mesmo. Foram 3 anos e meio batendo no mesmo lugar. Ele não teve um dia de sossego. Aquele dia, porque deu aquela relaxada. Na hora que ele relaxou, alguém disse, a mulher está viva e amanhã vai te matar. Ele falou, não aguento mais, eu vou entregar os pontos. Aí ele faz o quê? Quero morrer. E ele sai, anda um tempo, deixa o seu moço. Um profeta, quando deixa o moço, está avisando, eu não quero mais desistir, não quero mais ser profeta. Se você estudar as leis, era isso que acontecia. Agora tem um outro problema aí, que quando ele deixa o seu moço, ele mata o ministério de alguém que poderia ser até o sucessor dele, eu não sei. E continua dizendo o quê?
eu quero morrer, eu estou sozinho, eu estou abandonado, ninguém cuida de mim, ai meu Deus, aí o Papaléguas, ó céus, ó vida, ó dia, tudo fica ruim, não é? A canseira vem, o enfado, eu fico imaginando se eu, por causa de que os irmãos não foram na igreja, eu estava do jeito que eu estava, imagina o Elias como ele não estava, 3 anos e meio batendo no mesmo, está doendo já de bater aqui, ó, já está doendo, ó. Se fosse a Lisete aqui, estava chorando, já que a Lisete você faz 2 vezes já começa a doer, Lisete é minha esposa, você faz 2 vezes assim nela, ela já, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí eu peguei minha futura nora, apertei a mão dela, hoje já apertei ela. Aí meu filho falou, e é igual a mãe, pai, já quebrou os dedos, só porque eu apertei as mãozinhas da menina. Imagina só. Aí sabe o que ele faz, irmãos? Ele chega debaixo de um pé de zimbro e ele deita e faz o quê? Dorme. Vocês conhecem a palavra, eu estou gastando, estou correndo, mas está tudo escrito lá, 1 Reis, capítulo 19. Ele deita aí, dorme. Por que Elias deitou e dormiu? Porque nos outros 3 anos e meio, ele não estava conseguindo dormir. Ele dormia com o olho acordado, ele dormia correndo, porque ele tinha que estar em relacionamento com Deus e fugindo da Jezabel. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vem, o acorda, quando ele acorda, ele olha e vê pão e água. O anjo do Senhor fala para ele, ele come e bebe. Ele come, bebe e... O que ele faz depois disso, de comer e beber? Dorme. Alguém está falando, ele vai nada, ele volta a dormir. Ele volta a dormir. Se você ver o texto, tem um ponto e diz assim, e, depois do ponto, uma tradução tem ponto, outra tem vírgula, espaço de tempo. E o anjo do Senhor voltou, o acordou e disse, come, bebe, porque é longa a sua caminhada. Não dá tempo de falar sobre isso. Eu vou estar com vocês, com os obreiros aí para setembro. Lá eu vou falar um pouco sobre o poder do sono na reunião lá não sei se tem uma reunião grande aí. Eu vou estar daqui 2 meses lá. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou lá, quem quiser ir, vai. Eu vou falar sobre o poder terapêutico do sono. Ali, ele dormiu até se recuperar. Porque ninguém que está cansado pensando em morrer anda 40 dias e 40 noites, ainda que seja maná que você tenha comido e de mistura cordonizes que o céu mandou, não anda. Pensou em tudo isso? Vamos lá que eu estou gastando um tempão. Não vou nem para frente mais, porque tem mais, né? Tem mais. Se você for vendo tudo, Deus, e ele chega depois, Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui? Ele fala, estou aqui porque eu estou sozinho. Quando nós estamos tão cansados, nós esquecemos de lembrar o que Deus já fez por nós. Sabe por que Deus te usou, irmã? Porque eu estava cansado e eu tinha esquecido do que Deus colocou na sua boca para falar para mim. Eu já tenho te livrado. Eu falei, é verdade, Deus, que meninice essa minha. Ainda bem que o Espírito Santo está em todo lugar, é onisciente, onipresente. Ainda bem que eu não pedi para o anjo Gabriel, que aí eu teria tirado o anjo de salvar outra pessoa, né? O Gabriel estava comigo no carro e eu não vendo ele, reclamando dele. Ainda bem que eu chamei o Espírito Santo, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Glória a Deus por isso, aleluia! Agora tem um detalhe, só é possível ajudar quem deseja ser ajudado. Porque tudo isso que eu falei, se você não quiser ser ajudado, não adianta, irmão. A gente muitas vezes não quer ser ajudado. A gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está precisando, descubram o que a gente está precisando, mas a gente não fala. Guarda essa aqui. Você só pode ser ajudado se você quiser. E para querer tem que dizer, estou aqui. Vou falar aqui para a igreja local. O pastor Lázaro não me vê. O pastor Lázaro, eu queria que eu até saísse para cá, porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas ele, você já falou para ele? Um dia você chegou, pastor, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Falou? Não. Você fica aí sentado no banco reclamando? Chega para ele. Porque você falando para ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer o que ele pensa a teu respeito. Puxa, menino, mas eu não sabia de nada disso, não. Você nunca me contou. Vamos lá, estou precisando de você. Mas muitas vezes a gente fica no banco, irmão, querendo ser ajudado sem dizer o que a gente faz. Olha, tenha certeza do que eu estou falando. Membro de 10, 20 anos, que a gente não sabe o que os membros fazem. Quando você descobre, você fala exatamente o que eu estava precisando. E a pessoa, ó, calado, muitas vezes reclamando, irmão. Próximo, filhão. Tá ótimo isso aí, rapaz. Melhor que isso, só 2 desses. Pode pôr o próximo. Malefício do isolamento. Cuidado com isso. Elias se isolou. Cuidado. Quando a gente se isola, é muito perigoso. O isolamento nos leva à morte.
Morte física e morte espiritual. Cuidado, não ande isolado. Em lugar algum. Tenha pessoas para você compartilhar, para você falar. Cuidado com o isolamento. Para frente, vamos ganhar um tempinho aqui. Jamais despreze conselho. Irmão, eu queria dizer uma coisa para vocês. Se eu estou aqui nessa noite falando isso para vocês, é porque o Espírito Santo queria que eu viesse aqui. Porque eu mandei mensagem para muita gente não me respondeu. E ele respondeu como se eu tivesse convidado ele. Eu estava pedindo para vir aqui. Porque eu estou entendendo o que Deus quer fazer através da minha vida. Queridos, se Deus colocou alguém, se alguém, preste atenção nisso, se alguém se dignou no tempo que nós estamos vivendo hoje, para parar, para dizer assim, Maiara, acertei, eu gostaria de te dar um conselho para você, Maiara. Quando você viajar, coloca a primeira máscara em você. Você é crente, Maiara? Serva de Deus? Você confia que Deus cuida da sua vida? É Ele que cuida de você? Então foi Ele que mandou eu vir aqui falar para você colocar a máscara em você. Glória a Deus. Amém? Amém? Não, imagina, ele não sabe mesmo. A irmã não sabia que eu estava ali. Sabia. Mas nós aprendemos que conselho, se fosse bom, dava, não vendia. A gente não ouve conselho de ninguém. As pessoas chegam perto de mim para me aconselhar, acham que eu sou alguma coisa. Eu falo, por favor, irmão, fala devagar, porque eu sou difícil de guardar. Eu quero guardar, porque conselho é para mim viver. Porque se Deus colocou alguém na minha vida para me aconselhar, é porque Ele tem algo para mim. Na multidão de conselhos há sabedoria. Não despreze conselho de ninguém. Como é que é? Alguém na feira falou alguma coisa para o outro irmão? Com todo respeito e carinho, se Deus usou um quadrúpede, não vai usar uma pessoa de 2 pés, que tem raciocínio, que pensa, que se relaciona com Ele? Sabe, lembra do quadrúpede que Deus usou? O bichinho do Balaão lá, a mulinha? Pô, não tinha ninguém. O Balaão estava tão desorientado, a mula conversou com ele. Não, diga para quem está do seu lado, não despreze conselho. Diga, continue assim, ouça tudo e retenha o que é bom. E não confunda conselho com ponto de vista. Tá? Que alguém pode levantar e falar assim, pastor, eu não concordo, meu ponto de vista é esse, é o ponto de vista da pessoa. Conselho não tem ponto de vista. Conselho vem benefício, conselho vem favor, conselho vem graça, conselho vem alguma coisa que traz uma condição diferente para o nosso convívio. Nós sabemos que os adolescentes estão com muita dificuldade de ouvir conselho, e isso é uma estratégia do inferno, né? Para a galera mais nova, você aconselha. Isso é a estratégia do inferno. Quanto mais desorientação, menos sabedoria. Não é? Então a gente pensa nisso. Próximo. Agora legal. Está tudo bem contigo? Posso brincar, pastor, um pouquinho? Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Está tudo bem contigo? Amém. Eu não estou entendendo nada, porque vocês estão falando a mesma coisa para 2 perguntas diferentes. Vamos de novo, quem sabe agora vai. Está tudo bem contigo? Sim. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Está tudo bem contigo? Sim. Agora foi. Isso eu aprendi com o pastor Arnaldo, lá de São Mateus. Você pergunta se está tudo bem contigo, a pessoa fala amém. Assim seja, eu não entendi. Está tudo bem com vocês, irmãos? Sim. Tá mesmo? Sim. Quem está precisando de dinheiro aqui? Quem está com enfermidade no corpo aqui? Quem está com dor aqui agora? Um com dor, uma irmã com enfermidade ali. Vai ter solução para vocês daqui um pouquinho. Quem está com alguém enfermo na família? Quem está com a porta de emprego quase fechando ou desempregado? E como é que está tudo bem com vocês? Deus é bom. Tá. Mas ele perguntou se está tudo bem com você. Entendeu? Nós aprendemos e agora eu quero explicar para vocês rapidamente. Eu estou dando spoiler, que vocês não tem que comprar o livro, é só ler, é só ouvir a live.
Queridos, este texto, ele é específico. Diz a palavra de Deus lá em 2 Reis, que uma mulher de Sunem, é isso, né, sunamita, ela casada, e o profeta passava, e ela muito intencional e esperta, eu quero ter esses profetas dentro da minha casa, eu quero desfrutar do relacionamento dele, combina com o esposo, constrói um apartamento para o profeta. Então todas as vezes que o profeta ia para aquela cidade, ficava dormindo na casa dela, e aí ela cozinhava para o profeta. Imagina, irmão, você ter a oportunidade de ter o profeta na sua casa. Imagina que coisa linda. O profeta vai fazer a obra e volta para dormir na sua casa. Que coisa linda. Imagina, missionário Manuel de Melo. Gente, eu vou falar, eu tenho maior alegria quando eu posso estar perto do Paulo Lutero de Melo. Eu faço de tudo para estar perto dele. Semana passada eu fui levar pão para ele. Conta para mim umas coisas aí do seu pai, para mim, conta aí. Gente do céu, o dia que eu estava com o pastor João Monteiro, meu pai do céu, eu preciso ir nesse sítio dele aí, porque não tem jeito, eu esqueci até, preciso ir. Meu irmão do céu, o irmão começa a profetizar, começa a contar. Imagina como é que essa mulher não estava com aquele profeta todo dia de noite. A presença do próprio Deus dentro da casa dela. Aí um dia, o profeta diz assim, eu queria fazer alguma coisa para agraciar essa irmã que está sendo intencionalmente uma bênção na nossa vida. Aí o Geazi, rapidinho, que ele é muito rápido, falou assim, ela não tem filho. Ah é? Vamos orar. Orou, Deus concedeu. E aquela alegria toda. A Bíblia diz que o menino cresceu. Mais um dia, o menino estava com seu pai trabalhando e ele passou mal, irmãos. Correram com ele para casa e ele morreu. A mulher lembrou, falou, peraí, o profeta não está em casa hoje, mas eu sei onde ele está. Eu vou lá falar com o profeta. Quando ela está indo falar com o profeta de longe à vista, a distância devia ser muito longa, e ele diz para o Geazi assim, a mulher está vindo, vai lá perguntar para ela se está tudo bem com ela. Dá o bordão para ele e diz, vai lá. O Geazi chega para ela e diz assim, está tudo bem contigo? O que ela responde para Geazi? Está tudo bem. Por que ela responde que está tudo bem para o Geazi? Porque não era com ele o negócio, irmão. Pegou a hora? Não era com ele. Ele não tinha poder de fazer nada. E aí, eu não sei se o Geazi vai estar no céu. Eu sei que eu vou estar. Como lá no céu não vai ter sentimento de vingança, então não vai ter problema. Porque se tivesse, ele ia me dar um couro. Porque eu bato feio nele. Você sabe quem era Geazi? Posso dar 2 características de Geazi? Menininho interesseiro. E menininho que não tinha visão aberta. Posso? Naamã mergulhou a 7ª vez. Quando saiu, ele foi lá e falou assim, chegou as visitas lá em casa, meu senhor mandou dar um recado para você, dá uma roupa, desce um pouquinho dessa prata aqui, porque eles vão precisar lá. Interesseiro, ele cresceu o olho na grana do Naamã. E a bênção era de graça. Quer ver mais outra? Dormiram, acordaram, o Eliseu acordou primeiro, quando o Geazi acordou, olhou pela janela, começou a gritar um desespero violento, Eliseu, você não está vendo o que está acontecendo, Eliseu, pelo amor de Deus, o que foi, menino? O exército sírio nos cercou. Eliseu olha e diz assim, Deus, abre os olhos desse cego para que ele veja. Aí o Espírito de Deus abriu os olhos, tinha o exército sírio, mas cercado pelo exército de anjos. Aqueles anjos não apareceram porque o Eliseu falou, aqueles anjos já estavam lá. Mas a visão dele era fechada, ele não via. Como é que você vai dizer para alguém que não tem visão espiritual que não está bem? Ele vai contar para todo mundo. Ele vai dizer para todo mundo, viu, o irmão, estava na igreja cultuando, mas a vida dele como é que está? Agora, irmão, se um empresário perguntar para você, está tudo bem? Você fala assim, não, meu amigo, eu preciso de emprego. Se o médico chegar para a senhora, não, meu amigo, eu estou com dor, conta, vai, o outro ali nem já fez assim já, entendeu? Nem falei que eu era médico, eu falei, tá com dor, já bateu nos 2 joelhos, já é isso aí. Diga comigo assim, repita e guarda isso, e vamos pôr lá no plural, para Geazis, sempre estará tudo bem. Agora para Eliseu, eu abro o coração. Aleluia. Para a pessoa certa, abre o coração, igreja. Deus, lembra que atrás eu falei, Deus sempre vai colocar a pessoa certa no teu caminho. Abre o coração para ela. Aleluia.
Ah, eu quero mudar de igreja aqui, estou orando para que o Senhor envie um empresário para cá. Aleluia. O empresário chega e diz assim: Senhor que é o pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Não, pela honra e a glória do Senhor Jesus está tudo bem. Ele vai na igreja do lado. Aí você diz: mas o que aconteceu? Passou um empresário aqui, doou. Mas ele foi na minha igreja. O senhor respondeu o que ele perguntou? E eu não posso gastar muito tempo. Ele não me deu hora, mas eu acho que eu já estourei o horário. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó, num texto que eu marquei para falar com vocês sobre isso exatamente. A Bíblia diz que Jesus, João 5:6, Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo em que ele era doente, perguntou: que você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água se mete. Cada vez que eu tento entrar, o outro doente entra na minha frente. Então Jesus disse: levanta-se, pega a sua cama, rapaz, e anda. Ei, irmão, presta atenção numa coisa. Presta atenção. Eu acho que eu vou até parar por aqui. Eu vou parar, acho que eu não vou mais para frente do livro, não. Você pega o livro lá para você ver o resto. Presta atenção numa coisa, para a gente encerrar, porque já é 8h30. Se começou 6h30, está na hora de encerrar. Queridos, presta atenção no negócio. Deus está aqui e na tua vida perguntando para você: está tudo bem com você, meu filho? Ele sabe que não está. Ele sabe que você precisa de ajuda. Ele sabe que você precisa de cura. Ele sabe que você está procurando alguma coisa, porque nós estamos no mundo. E ele disse, Jesus disse: vocês vão ter aflição, meus filhos. Tenha bom ânimo. Mexeu com a tua alma, tenha bom ânimo. Eu venci, tenha bom ânimo. Responda nesse bom ânimo. Com a maior tristeza que você tiver, diga: eu preciso da tua ajuda, Deus. Querido, o Senhor coloca pessoas, o Senhor coloca o pastor, o Senhor coloca pessoas para te abençoar, e você responde: está tudo bem, e perde a sua bênção. Quando alguém chegar para você e perguntar: está tudo bem? Responde o que você está precisando. Aleluia. Diz para ele o que você está precisando. Para encerrar essa parte, eu queria orar pelos dois irmãos ali. Querido, sabe qual é outro detalhe? Outro dia, se Deus tiver oportunidade, a gente compartilha mais sobre isso. Sabe uma outra coisa que todos nós costumamos fazer? Qualquer coisinha a gente diz: Deus proverá. É ou não é? É ou não é? Tudo Deus proverá, não é? Posso construir uma narrativa rapidamente para você? Vocês já entenderam, né? Quem já entendeu? Onde é que eu vou chegar? Como é que Deus provê? Que hora que Deus provê? Em que momento que Deus proveu? Para Abraão dizer Deus proverá, primeira coisa que aconteceu, ele teve um relacionamento com Deus. Deus falou assim: agora eu quero aquilo que eu te dei, eu quero o teu filho. E eu fico imaginando ele conversando com a Sara, dizendo: Sara, veja bem, olha, eu nunca fui para tão longe com o nosso filho, mas eu vou ter que ir ali com ele. E ele convenceu a Sara ficou olhando, ele pegou um monte de coisa. A Sara falou: menino, você vai para onde com esse menino? Não, só vai ali adorar só. Conseguiu convencer a Sara, sai, anda quase 2 dias, chega num lugar e o menino está junto. Certo? Deixa os moços e diz assim: a única coisa que ele disse: nós iremos adorar e depois nós voltaremos, porque ele imaginava que Deus ia ressuscitar o filho dele, mas ele não tinha certeza disso. Está subindo, está lá no meio, chegando perto, o menino olha para o pai e diz assim: pai, eu não estou entendendo. Fala, meu filho. Pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Nós esquecemos alguma coisa? Aí o Abraão diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. A nossa vida de crente, irmãos, ela é uma bênção, mas ela requer um pouco mais de intimidade com Deus, um pouco mais de confiança e um pouco mais de sabedoria. E o nosso intelecto, a gente precisa cuidar dele. Então eu queria deixar aqui o livro para você, se você quiser pegar. E lá você olha, tem aqui algo que eu queria falar, mas não vai dar tempo, eu quero respeitar o horário. Está aqui, ele é um livro e ele é um caderno de exercício. Você lê o livro e responde as perguntas aqui. Eu até desafio a pessoa a responder a lápis, porque cada vez que você lê e responde, o Espírito Santo vai tratando no teu coração. Tem um desafio muito legal que é sobre fica na vocação. Eu vou deixar essa aqui para vocês. Eu só vou dizer assim para vocês o seguinte: pra você pensar e ler o livro lá depois. Eu vou cantar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Se eu errar, os irmãos me perdoem. Quem já fez isso aqui? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Quem já fez isso?
Já fez, filha? Se você está pedindo perdão, por que você vai cantar? Você já está dizendo para ele que você vai errar, então não canta. Fica na vocação que você foi chamado. Tem alguma outra área que você faz melhor do que cantar. Concorda comigo? Irmão, vou falar uma meia dúzia de língua estranha aqui. Fica quieto, não é a tua vocação. Descubra qual é a tua vocação e seja excelente nela. Deus te chamou para lá. Amém? Eu queria fazer um monte de coisa, eu descobri que é isso aqui. Então, irmão, eu leio isso, falo sobre isso e vivo o tempo inteiro lendo, pesquisando. E cada dia Deus vai me dando mais coisa para me ministrar nessa área. Amém? Quero agradecer, quero orar só com vocês. Tem mais tópicos, só põe os tópicos, só para eles verem. Então, cuida de ti mesmo. Quem não se cuida não está apto para cuidar. Sempre na correria, isso é muito legal. Quem está na correria aqui? Levanta a mão. Quem vive na correria aqui? Todo mundo tem que levar o livro, acho que nem tem para todo mundo. Fica na vocação, faça o sucessor. Quem tem sucessor aqui? Só eu. Vocês têm sucessor? Para a vida. Se você morrer, a tua história acaba em você, outras pessoas vão continuar lá. Não é? Mas aí, a pessoa, você está ensinando a pessoa, tá? Ou só dizendo, ele ficou herdeiro das minhas dívidas. Não, herdeiro das suas bênçãos. Amém? Líder proativo, é muito interessante, isso aqui é muito interessante vocês pensarem nisso. Sabe quem é o líder proativo? Aquele que não espera, aquele que põe a pedra, Moisés senta e ele segura o braço de Moisés. Cuida da sua saúde mental. Deus nos fez corpo, espírito e alma. Foi assim que ele nos fez. Aí o diabo foi lá e inverteu o negócio: corpo, alma e espírito. Mas ele é o dono da tua vida. Amém? Não chegou o QR Code, mas depois o menino vai colocar aqui. Eu faço uma programação na internet, depois se o pastor puder compartilhar no grupo da igreja. Terça-feira eu tenho um programa chamado Papo Reto com o Pastor, toda terça-feira, lá no YouTube do Instituto Fazendo Diferença. Terça-feira agora nós vamos estar com o pastor de Jaguariaíva, vai ter uma conferência profética muito forte. No final do mês vamos estar com o pastor Célio Henrique. Eu tenho nesse canal do YouTube, e se você procurar em tudo quanto é mídia, todas elas, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, tem um outro, como chama, outro, Kawaii. Eu estou lá em todas elas, com pequenas porções. Ela está com o bracinho doendo, isso aqui vai ficar rodando a semana inteira, eu vou cortando e soltando. Pequenas porções dessa aí, em todos os lugares. E sabe que tem hora que parece que Deus faz de propósito, você está em casa precisando, aí vai o Marco Ferreira e pum! Tem um grupo terapêutico que eu participo, e esses dias eu falei, eu vou colocar 7 segundos. Quando eu coloquei, a pessoa falou assim: eu estava agora dizendo, Deus, não dá mais. O Senhor foi canal de bênção na minha vida. Então tá tudo aí. Se você escrever Marcos Ferreira, você vai encontrar eu para todo lado. E no YouTube, Instituto Fazendo Diferença. Eu quero só orar por quem está enfermo aqui.